Olá, pessoal! Estou passando para compartilhar com vocês um momento de aprendizagem com o repensar da teoria à prática com o destrinchar na sala de aula. Uma proposta de recomposição da aprendizagem com jogos e esses jogos bastante interativos, com a proposta de recuperar essa aprendizagem a partir de uma reflexão. E o bacana é que esses jogos eles são confeccionados com materiais reciclados, uma proposta com uma base propõe e uma leitura reflexiva a partir da Agenda 2030, que fala desse repensar do nosso planeta com a sustentabilidade. Então, vem comigo conhecer esse jogo. Esses jogos, eles vão ser realizados com a prática na minha turma do Ensino Fundamental 1 e vai ser o destrinchar dessa teoria na sala de aula, com uma rotação por estação. A proposta desses jogos pode ser realizada individual, em pares e no coletivo, com desafios de gincanas e de campeonatos. Muita coisa a gente pode realizar com essa recomposição da aprendizagem. Então, na primeira proposta e nos primeiros jogos, eu vou falando, tá? Como vai se dar, mas você vai ter esse material com videoaulas lá no canal. Como fazer, como destrinchar, que esse é o desafio, não é? Bacana? Então, vamos lá. Primeiro jogo que a gente vai deixar bem explícito é que esses jogos, eles são confeccionados com papelão, garrafa PET e material que você, palitos de churrasco, palitos de picolé e muito material que você tem aí na sua casa, tá? Quer compartilhar comigo? Acesse o meu canal de Jaci Oliveira. Estamos lá fazendo juntos. Então, primeiro jogo aqui vem com os desafios das fichas. Você percebe que eu tenho fichas e também tenho pranchas. Aí, o objetivo primeiro jogo é trabalhar as formas geométricas planas, quadrados. Diz para mim quantos quadrados você encontra nessa figura. Olha que bacana, você pode fazer essa leitura e responder e também você pode fazer a montagem a partir das fichas para que você descubra quantos quadrados há nesta imagem. Que tal você me dar essa resposta? Ele também vem acompanhado com uma ficha resposta, tá? Nesse jogo, ele tem uma ficha resposta que acompanha com a opção A, B, C ou D. Aqui você vai ter o jogo também da ficha com o spinner e aqui é para trabalhar a compreensão, tá, do significado das palavras ou das expressões retiradas do texto trabalhado. Vamos para as nossas pranchas. As pranchas, elas vão servir como parte para fazer o registro, se eu não quiser usar os cadernos, o registro de cálculos, de leitura e de escrita, também feito com material reciclado, tá? Você tem aqui pedaços de PVC, que você faz o forro da casa, e eu usei para fazer o registro de prancha. Aqui você pode usar com o lápis de quadro branco e depois com o paninho e o álcool você limpa e é reutilizado. É essa a proposta de trabalhar a sustentabilidade a partir da reciclagem e da reutilização. Nesse jogo aqui, você vai ter o jogo O Pote da Alegria. Esse jogo ele é formado por tampas coloridas. Observe que as tampas elas são enumeradas, tá? Ali por cores e também elas são identificadas por números. O que é que ela traz para a gente?
O aluno terá como desafio jogar as tampas a partir do movimento, fazer o jogo. A tampa, isso. A escolhida foi a tampa 2. Eu vou lá na cor que está emborcada, né? Que ele vai estar emborcada. E o que diz? A ficha na cor e o número 2, ele está enumerado por cores e número. O desafio é fazer a leitura do texto. Essa proposta, ela é com o objetivo de trabalhar a cópia, o verdadeiro sentido da cópia. Você sabe como fazer isso na prática? Lá no meu vídeo, estou explicando qual é o verdadeiro significado de trabalhar a cópia na sala de aula. Esse jogo, ele vai trazer essa proposta, porque o aluno vai fazer a leitura do número, da cor, do reconhecimento do texto, vai cantar, vai pesquisar num dos instrumentos, numa das ferramentas digitais, vai lá no Google, pesquisar, cantar, memorizar, depois ele vai ditar para ele a música e depois ele vai fazer o registro no caderno a partir do pensamento e que ele vai estar ditando para ele, cantando e escrevendo. Esse é o verdadeiro sentido da cópia. Legal? Agora nós vamos para o próximo jogo, a matemática, e esse jogo é as situações problemas, trabalhando coerência textual. A partir desse jogo, o aluno vai ter aqui as fichas, tá? Observe que cada caixa, ela vem identificada por cores e dentro das caixas você tem uma grande quantidade de fichas com desafios. E o desafio é que o aluno seja capaz de organizar esse texto a partir da sequência da compreensão e da sequência de coerência. Qual é a situação inicial, qual é os dados do problema e qual é a pergunta, e no final ele terá que fazer a resolução e os cálculos. Monta-se o texto a partir da coerência e responde o desafio. Lembra das pranchas que eu falei? Ele pode usar essas pranchas para fazer o registro. Próximo jogo, nós vamos falar sobre o avançando com o resto. O desafio aqui é trabalhar a ideia da multiplicação e também a ideia da divisão exata ou não exata. É uma forma de você recuperar também o conhecimento a partir do estudo dos fatos fundamentais da multiplicação. Uma proposta bem interessante. Legal? No próximo jogo, você vai ter aqui a caixa da alegria. Nesse jogo, a criança ou o estudante, ele vai fazer a escolha de fichas a partir do que ele escolher. Esse jogo também acompanha aquela brincadeira do vai e vem. A partir da ficha escolhida, você veja que ela traz, além do objeto, o título da canção ou da música, e o aluno vai fazer esse momento e colocar a ficha dentro do vai e vem. E a cada jogada do vai e vem para o seu companheiro de jogo, ele terá que iniciar a canção e a cada volta do vai e vem, que a ficha chegar num dos jogadores, ele terá que completar a canção a partir do que o outro já iniciou de forma oral. E depois eles fazem junto, em duplas, por isso que pode ser em pares ou individual, a escrita da canção popular escolhida. Próximo jogo é a caixa da conexão textual. Esse jogo, ele tem como desafio ler, refletir e relatar. Dentro dessa caixa, você vai ter várias opções dos gêneros textuais, tá? E a pergunta que o professor faz: o que você sabe sobre a ficha escolhida, o texto lido? Então, a partir desse questionamento que o professor realiza, o que você sabe sobre o que leu da ficha, o aluno será capaz de ler,
refletir e relatar com suas palavras a compreensão textual. Próximo jogo aqui, você vai fazer o jogo que é o jogo iniciando a produção de texto. A partir do lançamento do dado, o aluno escolhe um objeto e a criação é escolher o objeto que pode estar nessa cápsula e criar outras opções e a partir do lançamento do dado dizer quais são ou qual é o início do seu texto. Ele tem umas várias quantidades de dados porque ele pode ser feito em grupos. E cada grupo lança o seu dado e cada grupo também poderá criar uma produção. Veja que se eu tenho aqui uma quantidade de 7 dados, sairá 7 propostas de textos criados pelos alunos. Bacana? Que pode ser a partir do objeto escolhido pelo professor ou o próprio aluno pode escolher. A ideia aqui é como organizar o texto em parágrafo a partir de um título e do início com o jogo do dado. Próxima atividade, a gente vem como jogo a caixa da alegria. Essa caixa ela vem repleta de objetos. Esses objetos eles servirão como referência do início da canção popular. Quem lembra da borboletinha que estava na cozinha fazendo chocolate? Quem lembra do cravo que brigou com a rosa? E o sapo que não lava o pé? A partir dessa proposta, você vai abrir a caixa e você vai ter outras propostas de como fazer, tá? Você tem aqui a proposta da cobra, né? A cobra que subia no pé de limão, que é a cobra que não tem pé, cobra que não tem mão. Então, você pode colocar aí dentro dessa caixa diversos objetos que seja ponto de referência para iniciar uma canção popular. Que a gente vai ter o jogo da roda gigante, com o objetivo de trabalhar o reconhecimento alfabético, os grafemas e fonemas, palavras canônicas e não canônicas, construção de palavras e objetos e vogais e consoantes. Próximo jogo aqui é o jogo da vareta. Esse jogo ele tem como objetivo trabalhar a multiplicação e a divisão, a escrita por extenso e a decomposição de números. Como fazer isso? A cada puxada de uma vareta vai cair a tampa e o objetivo é, com a tampa vermelha, você multiplica as pretas. Com a tampa alaranjada, você divide o número que cair. Após a resolução do número que caiu, que você multiplicou ou dividiu, você vai escolher a ficha que diz o resultado, vai registrar no caderno, vai fazer a decomposição da escrita desse número e vai escrever o valor dessa operação por extenso. Olha quantos desafios. Agora nós vamos para o próximo jogo, que é o jogo da garrafada. Esse jogo da garrafada matemática, ele vai trabalhar a ideia da adição e da subtração. Com as tampas brancas, cada tampa branca virada, eu somo. A cada tampa vermelha virada, eu subtraio. Legal? Recupera esse conhecimento da ideia da adição e de fazer de forma convencional os cálculos das operações. Na próxima garrafa, você tem aqui o jogo, que é aprendendo a quantificar com o jogo do dado. Aqui tem uma proposta com dados e fichas, tá? Esses dados, a cada dado lançado, a ficha está enumerada. O desafio é que o aluno deve escolher a ficha enumerada, ler o problema, resolver a situação de cálculo, registrar no caderno, compartilhar com a turma qual foi a ideia e a situação, o problema tirada da sua ficha desse gênero. Próximo, nós vamos trabalhar aqui com o jogo. E esse jogo aqui é faça a estimativa.
A partir do jogo que você traz como complemento os sapinhos, esses sapinhos eles estão com a quantidade de água e o seu objetivo é dizer qual a estimativa de água que cada sapo bebeu a mais ou a menos. Para isso você vai ter uma caixinha de apoio. Nessa caixinha você tem copos de medidas, o tamanho de 10 a 70, medidas de 10 ml, você tem conta-gotas e você tem também aqui fichas. Essas fichas, ela traz a proposta de estimativa por medidas de capacidades. O desafio é desvirar as fichas que estão coloridas, tá? Ó, cada ficha colorida. O desafio é que o aluno deve desvirar a ficha e, ao desvirar a ficha, ele terá como desafio ler o texto, interpretar, resolver a situação pelas medidas de capacidade e dar a resposta e registrar no caderno. Agora, para concluir, a gente vai ter, aqui o último jogo, que nesse último jogo a proposta é trabalhar com dados, tá? Olha só, que a gente vai trabalhar com dados. E nesses dados, o aluno também vai receber como proposta textos de gêneros, tá? Diversificados. E a partir da leitura, da compreensão desse gênero, o aluno vai identificar a partir do jogo, de cada dado lançado, qual é o desafio que o dado pede. Ele diz aqui, o que aconteceu na história que você leu? Aqui, ó, você tem as histórias, tá? Você vai ter o texto, a ficha com texto. Também você pode trabalhar em dupla ou em conjunto, ou em grupo ou individual. E ele dê aqui, ó, dê outro final para a história, tá? E nesse outro, ele diz aqui qual é o título. Esse jogo eu posso fazer com vários dados, a partir da proposta que eu vou lançar, mas lembre-se, cada dado tem sempre os mesmos questionamentos. Para todos os dados é o mesmo questionamento, porque o desafio é recuperar todo o conhecimento que foi trabalhado com a compreensão da leitura escolhida na ficha. Bacana? Então, aqui a gente tem esse jogo que é um desafio de leitura, compreensão e interpretação. Bem, pessoal, essa é uma proposta e por último eu quero apresentar o jogo de tabuleiro, que ele pode ser gamificado ou desplugado, que eu posso trabalhar movimentação, leitura em malha, para que meu aluno saiba se localizar a partir de um direcionamento de setas. Para cada direcionamento das setas, ele terá como objetivo fazer a leitura, a compreensão do texto que está apresentado, identificar o gênero textual apresentado. Bacana? Muita coisa, não é? Com uma proposta desafiadora de aprendizagem, que eu posso fazer esse trabalho com os jogos. E o objetivo é esse, trabalhar a leitura, a escrita, a compreensão, a reflexão sobre a questão ambiental com a sustentabilidade, o que diz a nossa Agenda 2030 e o que defende a base curricular pedagógica e uma proposta de ensino e aprendizagem voltada para a recomposição do nosso conhecimento e da aprendizagem dos estudantes. Gostaram desse momento? Esses jogos é uma proposta de destrinchar da teoria que vai acontecer na prática. Vocês vão poder acompanhar esses vídeos do como fazer no destrinchar da sala de aula essa proposta de jogos. O encontro na sala de aula ele vai acontecer com a prática desafiadora de jogos, interpretação, compreensão e raciocínio lógico. Bacana? Acompanhe no canal como fazer a aula no dia a dia. Esse é o destrinchar
da aprendizagem. E essa aprendizagem com jogos, todo um objetivo de intencionalidade para a aprendizagem do estudante. Um beijo e até a próxima aula.